Muito bem, pessoal. Hoje, no nosso papo técnico, vamos falar sobre fontes. Eu tinha até ilustrado num outro, acho que no vídeo sobre TDP que eu fiz, que a gente ia fazer algo relacionado de forma específica a fontes. Né? Então, vejam bem, a fonte de energia, a função básica dela é fornecer energia para todos os componentes que o computador tem. Placa de vídeo, placa-mãe, processador, HD, SSD, gravadora e assim por diante. Beleza, então quer dizer, a função da placa, a função da fonte em si, né, não se tem o que se questionar, digamos assim. Né? Isso não é um problema. O problema é a qualidade das fontes. Tá? Antes até da potência da fonte, relacionado a isso, a gente vai falar isso, depois eu vou mostrar no computador para vocês ali para fazer o cálculo certinho, tem sites que fazem isso, os famosos PSU Calculators, né, os calculadores de fonte, para ver quanto você precisa ter uma fonte conforme o seu setup. Um dos grandes problemas, tá, por muitos anos, foi as fontes. Para vocês terem uma ideia, fonte de computador, tá, eu estou 38 anos nisso, acho que vamos colocar aí, vamos lá, nos últimos 10 anos, as coisas realmente melhoraram bastante. A qualidade das fontes melhoraram muito. Apesar de que, agora recentemente na pandemia, apareceu muita porcaria. Tá? Muitas marcas aí complicadas e de qualidade extremamente duvidosa. E o que aconteceu na pandemia era uma prática comum, tá? Na década de 90, início dos anos 2000 ali. Se eu digo, vamos botar aí uns 2012, 2013 em diante, as coisas começaram a dar uma melhorada, os últimos 10 anos realmente melhoraram bastante. Tá? Mas ainda existe muita fonte, abre aspas, bomba no mercado. E aí tem que tomar cuidado. Bom, em linhas gerais, sem querer se alongar muito, porque isso é um assunto que dá para ficar horas conversando e debatendo, mas assim, procurar fabricantes de fontes já tradicionais de mercado, tá? Como Corsair, como Cooler Master, como EVGA, por exemplo, estou citando alguns exemplos aí, já é um elemento interessante. Tá? É claro que existem outros tipos de fabricantes de mercado, tem alguns que, por exemplo, a XPG é muito boa, mas vamos supor, se eu não me engano, eu acho que é a Terabyte ou é a Pichau, eu não lembro qual uma dos nomes, mas eu acho que é a Terabyte, não tenho certeza agora, uma dessas lojas, porque eles têm marca própria, né? Então o que acaba acontecendo? Eles compram a fonte, digamos lá, da XPG, um exemplo, que a XPG é uma divisão da Data, ou compram a fonte da Corsair, uma coisa tipo, acho que não sei se a Corsair faz isso. E aí eles colocam o nome deles, a roupagem deles. É que nem micro da Positivo, mas por dentro, na verdade, ele é uma placa-mãe lá da ASO, ou uma placa-mãe da Rock, ou da Gigabyte, e assim por diante, mas a marca é Positivo. E eles colocam. Então tem fontes dessas marcas que são interessantes, porque estão pegando componentes de qualidade. Tá? E algumas têm fontes de componentes duvidosos. Tá? Tem o pessoal do TechLab, o site TechLab, tem uma procurada, os caras são extremamente conceituados, tá? No mundo inteiro, não é só Brasil, não, é no mundo inteiro, em testes, tá? Overclock, assim por diante, eles fazem muito teste de fonte. E se você quer um parâmetro, estou pensando em comprar uma fonte, quero saber a fonte é boa, cara, vai lá e dá uma olhada no TechLab, vê se os testes de fonte, vê se essa fonte já foi testada pelo TechLab. Os caras têm equipamentos de ponta, tá? E os caras fazem mesmo, eu tenho caso de queimar ao vivo mesmo, os caras estão fazendo lá live lá e com o teste da fonte, a fonte queimar, os caras vão meter carga nela, tá? E não aguentar, porque assim, a fonte ela tem que aguentar a carga denominada. Se você compra uma fonte de 500 watts, ela tem que suportar um pico máximo, né, por alguns segundos de 500 watts. Tá? É o mínimo que se espera da fonte, que ela entregue o que está na etiqueta. Nem sempre isso acaba acontecendo. Tá? Existem alguns fatores ali que podem fazer com que ela não entregue exatamente o que ela vende na etiqueta. Há uns anos atrás existia, só para resumir rapidamente, se criou aqui no Brasil, principalmente, o termo watts reais na fonte. O que significa isso? O que acontecia? A fonte era vendida como, vamos supor, eu lembro de acho que era uma MTEC, se não me engano,
Tava lá, MTEC, fonte, MTEC 650 watts. Só que real entregava 380, 400. Tá? Real que eu digo é que colocando carga, fazendo o teste, era o máximo que ela chegava, mas vendia como 650. Porque aí dizia, não, era o pico que ela podia chegar, etc. Às vezes nem o pico chegava nisso, nem no momento de pico. Então começou a se criar um termo entre os vendedores na área, né, na área de TI, tá? Mas esse termo nunca existiu tecnicamente falando. Tá? Fonte é wattagem. Pronto. Fonte de 500 watts, 400 watts, 600 watts, 750 watts, 1000 watts e assim por diante. Não tem esse papo de watt nominal, watt real. A gente chegava a usar esse termo, hoje em dia não usa mais esse termo hoje em dia, mas eu mesmo usei esse termo por vários anos, porque tu tinha que, para tentar descrever para o cliente, na hora do orçamento, que o que tu estava vendendo era o que tu estava ali. Não, eu estou vendendo uma fonte de 500 watts reais. Não, aqui estava escrito 500 watts, mas entrar 350. Entendeu? Lamentável, mas aconteceu isso no mercado. E essa prática ainda existe em algumas informáticas ainda, wattagem real. Porque, na verdade, a fonte é wattagem. Acabou, tem real e nominal. Isso aconteceu mercadologicamente por causa de muita picaretagem, vamos colocar dessa maneira, de ficar anunciando uma coisa na etiqueta e na hora não entregava aquilo. Tá? Então aconteceu isso aí, era muito comum aí, ali na primeira década dos anos 2000. Era muito comum esse tipo de coisa, a gente tinha que especificar para a pessoa saber o que estava realmente comprando, para não comprar gato por lebre. Outro problema é, como eu já falei, com a qualidade de componentes. Tá? Em análise, tipo o que esse pessoal do Teclab faz e outros análises de sites mais técnicos, eles vão dar lá a qualidade do capacitor, da bobina, tá? MOSFETs, circuitos de proteção que a fonte tem, tá? PFC ativo e outros elementos que tem. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, mas são elementos que valem. Hoje uma fonte tem que ter as proteções ACP, tem que ter PFC ativo, tá? É interessante, apesar de ter uma certa controvérsia sobre que ela tem a certificação 80 Plus, tá? Apesar que tem alguns questionamentos, não vou entrar no mérito, se alguns que acham que de repente essa certificação não é tão boa quanto, ou não é tão assim na realidade, para resumir mais ou menos, tá? É uma certificação que dá a eficiência da fonte, então quer dizer, uma fonte para receber a certificação 80 Plus, entre vários elementos que eles analisam, o principal é que ela tenha uma eficiência de pelo menos 80%, ou seja, ela consiga, tá, entregar na sua eficiência 80%, tá, da energia. Vamos supor, ela está sendo consumido 100 watts, tá? Os componentes do computador estão puxando, abre aspas, 100 watts da fonte. Tá? Quantos watts a fonte vai puxar da tomada? O ideal que seria que se os componentes estão produzindo 100 watts, a fonte puxa 100 watts, mas não é isso que está acontecendo. Tá? Quanto menor a eficiência da fonte, mais watts ela vai puxar da tua energia elétrica, mais tu gasta, mais é desperdiçado. Tá? Então, uma fonte que tem 80% de eficiência, que é o padrão mínimo para entrar na certificação 80 Plus, tá? Com os componentes consumidos 100 watts, ela vai puxar da tomada algo em torno de 120, 125 watts mais ou menos. Tá? Ali, alguma coisa. 20 a 25% do que ela não consegue entregar dessa eficiência. Então, é mais ou menos essa mediana que tu vai tirar ali. Tá? Então, quanto mais eficiente a fonte, melhor. Tá? Aí tem as certificações, o 80 Plus tem certificações, a White, que é a branca, a primeira, que é 80%, e vai até, eu acho que a Titanium, se não me engano, que vai a 90, 91, uma coisa assim. Tem a Platinum, tem a Gold. Tá? E quanto mais vai subindo nessa escala, a eficiência vai subindo. Mas ninguém chega a 100%. Tá? Não tem 100% ali. 90, 91, se não me engano, é o máximo de eficiência do que é pedido, né, do que é consumido, do que ele puxa da tomada. Então, quanto maior a eficiência da fonte, melhor. Tá? Sobre isso. A gente vai falar nisso, depois eu vou mostrar no computador ali, mas o que tem que ter em mente é que os fabricantes, é interessante, digamos, o cálculo assim, tu usar só 50% da fonte. Atinge essa eficiência de 80%, 90%, 85%, ela será atingida na sua totalidade se você usar 50% da fonte. É o ideal. Tu tens uma fonte de 700 watts, estás usando no máximo 350. O ideal é você consumir no máximo até 50% da fonte. Aí ela mostra a maior eficiência dela. Se passar de 50%, a eficiência vai caindo, mesmo que ela tenha uma certificação X, mas ela só consegue atingir com cargas
tá? Que sejam ali, porque tem um cálculo de 20% de carga, 50% de carga e 100% de carga. E aí é dado os parâmetros, tá? Pode consultar em tabelas de certificação da 80 Plus. Então é interessante, tá? Que a fonte seja pelo menos uma 80 Plus, ou white, pelo menos isso, tá? Se você conseguir subir nisso, melhor, tá? Verificar bem a qualidade dos componentes, verificar análise fora, não compre o negócio sem qualquer coisa, de qualquer jeito. Lembre-se que a fonte está ligada em tudo, está ligada na placa-mãe, na placa de vídeo, tá? O processador diretamente do HD, do SSD, direto ou indiretamente, está tudo ligado. Então uma fonte de má qualidade pode fazer você ter problemas, transtornos, travamentos, desligamentos e até queima da fonte e de componentes ligados a ela. Então é muito importante uma fonte, tá, ser dimensionada corretamente. Depois eu vou mostrar no computador como você dimensiona a fonte ali, quanto tem, o meu setup é isso, qual fonte que eu pego. Vou ensinar vocês a fazer o cálculo ali direitinho, tá? Para ilustrar, você tem basicamente dois tipos de fonte no mercado, tá? As fontes modulares, que tem a semi-modular e a modular. Eu vou pegar uma aqui, uma semi-modular, ó. Aqui eu tenho uma fonte semi-modular. A semi-modular ela tem o trafo, tá? A conexão que sai lá, o ATX24 e o ATX 12 volts, são diretamente ligados lá no trafo interno, tá? O transformador interno da fonte. Não tem como você conectar. Enquanto que os outros cabos aqui, ó, eu posso retirar. Posso tirar cabos de conexão SATA. Ó. Posso tirar o cabo de conexão SATA, colocar mais ou colocar menos conforme a necessidade que eu tenho para aumentar aqui, ó, o conector do PCI Express, eu posso conectar e desconectar. Então isso aqui é uma fonte semi-modular, porque o tráfego principal sai lá de dentro e os outros são auxiliares conectados de forma auxiliar, tá? Nela. Semi-modular. A full modular é aquela que até os conectores ATX24 e ATX12 são conectados aqui diretamente. As fontes mais são as melhores, né? Obviamente, porque isso facilita muito no cable management, na organização de cabos. Aqui é a fonte tradicional, onde todos os cabos saem internamente de dentro do tráfego, né, do transformador da fonte, não dando a possibilidade de você conectar o que você quer. A gente chama também chamado fonte medusa, né, pela quantidade de cabeamento. Isso dificulta mais o cable management. Você tem um chumaço enorme de cabos aqui para você poder organizar depois. Tá? Isso piora também o airflow, o gerenciamento de ar interno no gabinete, porque é muito cabo ali tomando, digamos, cortando as correntes de ar, o fluxo de ar, atrapalhando ele. Então, a escolha de uma fonte modular ou semi-modular, tá, ou normal, faz diferença de preço? Faz. Às vezes uma fonte de 600 watts, do mesmo fabricante lá, uma Corsair, uma EVGA, uma Cooler Master, custa, digamos, um exemplo, ela custa ali R$400, tá? Normal, e se ela for full modular custa 650, dá uma diferença significativa, apesar da potência igual, fornece a mesma eficiência, tudo direitinho, só que a praticidade dos cabos. Então muitas vezes a gente recomenda pegar uma inteira, pega uma semi-modular, que aí de repente de 400 ela vai para 500, não é 650, não é 400, mas é 500. Você vai ter os dois cabos, o ATX24 e o ATX 12 volts, vão ser em 99% dos casos obrigatórios deles existirem ali. Então, não faz muito sentido você procurar ou gastar mais por uma fonte 100% modular, porque você vai precisar desses dois cabos conectados, e só que aí você tem a possibilidade de fazer a conexão entre os cabos necessários, para conectores SATA, para PCI Express, para placa de vídeo e assim por diante. Tá? Então, a gente não recomenda as fontes que tenham todos os cabos, né, que é a normal. Recomenda-se pelo menos uma semi-modular, que é mais interessante. Outra coisa a se observar é que você tem fontes, por exemplo, que tem aqui, tá? Essa aqui não tem, eu acho que tem uma dessas aqui que tem. Tá? Que tem uma chave, um seletor de voltagem 110/220, que é um perigoso isso hoje em dia, porque o cara pode acabar ligando na rede elétrica errada. Tá? O ideal é que não tenha esse seletor como esse aqui, ó, são as full range, que a gente chama. Ou seja, elas vão de 100 a 240, tá? Direto. Então, quer dizer, não importa se você ligar na rede elétrica normal ou ligar ela num sistema de estabilização, como estabilizadores, no break, assim por diante, tá? Que estão dando saídas em 110, porque ela vai regular a tensão automaticamente. Muito importante para evitar o quê? Evitar de você acabar ligando sem querer e queimando, como acontece muito. Só que as fontes arroz com feijão, as simplesinhas, costumam ainda ter o seletorzinho, as fontes até 300 watts, tem lá o seletor 110, 220, que é a aparelho de voltagem, 115 e 230. Então, abre o olho, olha a tua fonte. Se ela for full range, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Aí não tem estresse, você pode ligar ela diretamente. Agora, se você tiver o seletor de voltagem, é interessante você observar.
Só lembrando que fontes simples ainda podem precisar de estabilizadores por não ter recursos de estabilização de corrente. Fontes que já têm PFC ativo, ou TEPA Plus, essas certificações, não necessitam mais de estabilizador, porque o estabilizador até piora o desempenho da fonte, porque como a fonte é mais rápida que o estabilizador, quando há um pico de tensão, o estabilizador faz a modulação, né, ajusta essa voltagem, só que tarde demais. A fonte ela já passou um ciclo, 2 ciclos já passaram, tá? Um, 2 picos. A fonte já fez o ajuste, aí em seguida, milissegundos depois, o estabilizador faz, ou o no-break faz, e aí a fonte corrige de novo, então você acaba sobrecarregando, né, aumentando o desgaste da fonte desnecessariamente. Então é interessante essas fontes que já têm PFC ativo, já têm esses recursos 80 Plus, serem ligadas diretamente na rede elétrica, direta, tá? Para evitar estresse. Então são elementos que você deve observar. Pesquise bem, verifique bem sobre os componentes de fontes, porque tem muita fonte bomba, muita fonte porcaria. Preço barato, gente. Uma fonte, uma média, um exemplo, uma fonte de 500 watts costuma estar custando aí entre, vamos colocar aí, 380 e 450 reais. Você encontra a mesma fonte, ou teoricamente, uma fonte de 500 watts, por 199, por 169. Não compra porque é bom. Pode ter certeza que é bom. A menos que seja uma promoção de uma loja única, de uma marca realmente conhecida, ou coisa do tipo, como às vezes os caras têm uma fonte padrão Medusa, né, com todo o cabeamento, os caras querem queimar o estoque dela, é uma fonte de qualidade, mas os caras querem eliminar ela ali, porque só estão fabricando modular ou semi-modular, aí sim. Fora isso, vai ser marca desconhecida, com potências que provavelmente não vão entregar o que elas estão dizendo, aquilo que eu já falei, com potências falsas, e qualidade baixa que vai comprometer de repente a tua tão sonhada placa de vídeo que você comprou e aí tem um problema, tá? Então tem que evitar problema desse tipo de situação, porque senão você pode realmente sofrer. E o ideal é sempre a fonte passar por um testador de fonte, né? O técnico responsável, né? O técnico que vai fazer a instalação, eu sempre faço, passar a fonte pelo testador, verificar, se não tem testador, usa um multímetro, para ver se a fonte está com as correntes estudiadas, porque não é porque é nova que não possa acontecer algum tipo de problema. Tá? Então nós vamos agora para o computador e eu vou mostrar para vocês a configuração de setup, mais ou menos a utilização e a carga que a gente deve dimensionar para o setup que a gente vai montar. Beleza? Vamos lá para o PC? Já voltamos. Muito bem, pessoal. Então, continuando o nosso papo técnico sobre fontes, agora diretamente no computador, para mostrar para vocês aqui que existem sites, né, como eu tinha comentado anteriormente, que podem fazer ou lhe auxiliar, né, a fazer um cálculo de qual fonte, né, qual PSU, que é o Power Supply Unit, né, que é o nome em inglês de fonte, que você deve pelo menos ter como referência para comprar mediante a tua configuração. Então aqui no site da altervision.com, tá? Você entra aqui no site deles aqui, ó, tá aqui o endereço deles aqui em cima, altervision.com, esse site aqui. E aí você tem aqui o modo Expert e o modo Basic. No modo Basic ele te faz menos perguntas, no modo Expert faz mais. Eu vou usar o modo Expert, tá? Para montar uma configuraçãozinha aí, normal aí de uma máquina gamer. Eu vou usar a minha máquina como referência, tá? Para ter um parâmetro, para a gente ter uma ideia. E aí eu vou dizer a fonte que eu estou usando, por quê e assim por diante. Tá? Então eu vou colocar aqui. Então, estando nesse site, eu vou montar aqui. Vou montar um desktop, eu posso selecionar aqui servidor ou um equipamento que utiliza uma placa-mãe mini TX. Estou usando o desktop, que são placas normalmente ATX ou Extend ATX. Né? CPU. Vou colocar aqui o CPU 1 aqui. Eu vou selecionar aqui na lista o meu Core i5 12400. Percebam que se eu digitar desse jeito aqui, ó, ele não pega. Se eu colar aqui, ó, observe que ele está dando opções para mim. Se eu colar aqui, ele também não pega. Então o lance é o seguinte, ó, quando tu digitar, tu coloca o traço aqui, ó. E aí tu coloca 12400, ó, tá vendo? Aí ele linka. Então tem o lancezinho de colocar o traço aqui. Ó, o meu Core i5 12400F. Vou pegar ele aqui. Aí ele já pega a minha frequência, a voltagem, tudo bonitinho. Por isso que é mais interessante. Sobre o TDP, tá, que é o Thermal Design Power, que é quanto ele consome, na verdade, né, a energia que ele vai projetar, dissipar em calor, ela é mapeada em watts, né, é designada em watts. Nós já falamos sobre o TDP, o Thermal Design Power. Então, que é o projeto de design, do design térmico dele,
Tá? Ele aqui coloca pelo menos para usar 90%. Eu vou colocar aqui em 100%, tá? Para usar 100% TDP, ou seja, usar a dissipação máxima, tá? O consumo máximo, como se ele estivesse aquecendo 100% o tempo inteiro, usando 100% o tempo inteiro da fonte. Tá? Então, já para evitar parâmetro, não, mas ficou em 90%. Eu sei que o recomendado é 90%, mas para a gente ter como parâmetro, já coloca 100%, para ele te dar o máximo possível de fonte. Lembre-se que eu já comentei com vocês que fonte não se deve economizar. É uma coisa que o cara tem que ter sobras. Memória. Tá? Vou selecionar aqui. Eu tenho aqui um módulo de memória. Tá? FBD é memória para servidor. Tá? Que ela tem buffer, não é o nosso caso. E eu vou selecionar aqui, eu tenho 8 GB DDR4 nessa configuração que eu tenho. E tenho mais um módulo, tá? De 8 GB também DDR4, que dá 16 GB no total. Muito bem. A seleção de placa de vídeo que eu tenho aqui é NVIDIA. Tá? Ele pergunta se eu vou botar SLI, quer dizer, se a placa ou SLI ou Crossfire, ó, SLI é da NVIDIA e CF ou Crossfire que é da AMD, quando você coloca duas ou mais placas de vídeo juntas, interliga, faz a interligação entre elas. Tá? Não é o meu caso, eu tenho uma placa de vídeo só. Tá? Vou selecionar aqui a minha placa de vídeo. Tá? Eu até vou colocar que eu quero... Tá, eu tenho uma GTX 1660, tá? Mas eu quero colocar, então já pensando no upgrade que eu estou pensando agora na Black Friday, numa RTX 4060. Vou pegar a TI aqui. Tá? Vou pensando nessa aqui já, porque os preços realmente estão ficando interessantes. Então, eu tenho uma GTX 1660 e ela está rodando tranquilamente, dá conta do recado. Tudo. O problema é que ela não tem Ray Tracing. Né? Então, hoje em dia, os jogos estão vindo com Ray Tracing e, detalhe, como eu gosto muito de jogar jogo antigo, tá vendo muita remasterização, reboot, né, de jogo antigo. E eles, cara, estão remasterizando, saiu agora uma nova remasterização do Quake 2, né? E os caras estão remasterizando utilizando Ray Tracing, né? E aí eu não tenho esse recurso, então por isso que eu já estou pensando na troca. Só por isso, senão a placa está perfeita. Então já vou botar a RTX 4060 Ti, que eu não tenho, mas que é o meu objetivo, já pensando se é o que eu de fonte, para ver se o que eu tenho de fonte vai aguentar o tranco. Tá? Não tenho a segunda placa de vídeo, aqui na frequência. Aqui a minha storage, eu tenho um SSD, que é um M.2 NVMe. Eu tenho um SSD, que é um SATA, que estava na minha máquina antes de eu fazer o upgrade, um SATA SSD. E eu tenho 2 discos, tá? De 2 TB cada um, que são de 7.200 RPMs, onde ficam meus backups. Disco óptico, a maioria não tem, mas eu tenho ainda uma gravadora de Blu-ray, tá? Na minha lista, cadê? Aqui, ó, Blu-ray Drive. Eu tenho ainda, você tem 10 anos essa gravadora lá, tá? Continua funcionando, raramente a gente usa, mas está lá. Placas externas, né? Uma placa de som, uma placa de rede, uma placa de captura, por exemplo, separada em PC Express ou PC eu não tenho, tá? Uso que tem o resto da placa-mãe. Teclado e mouse, aqui o standard, tá? Eu tenho um teclado game e tenho um mouse gamer, tá? Mouse da Razer. Aqui, USBs, LEDs e controladoras, né? Então eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui uma controladora, tá? Até 6 LEDs que ela controla. E fãs eu tenho naquela máquina ali, ela tem 4 fãs. Tá? E são fãs de 120 milímetros. Não, perdão, eu tenho 3 fãs de 120 e tenho um fã de 200 no gabinete da Cooler Master. Um fã de 200 aqui. Tá? Water Cooler eu tenho um, que é um 120 da Hydro H60, Corsair Hydro H60, eu tenho justamente esse, não tenho né, o pump, né, o kit completo de water cooler, então eu uso só um water cooler selado para o processador. O monitor, eu tenho um monitor aqui, que é um monitor de 24 polegadas, se eu não me engano. Acho que é 24 polegadas. Bom,
Utilização, 8 horas por dia quando eu tenho tempo, né? Num feriado, no final de semana, senão a minha máquina fica desligada praticamente a semana inteira. Mas quando está ligada, sim, fica ligada 8 horas por dia e sim, aí eu basicamente ligo ela para aplicações relacionadas a jogos. Então, eu vou colocar aqui, até vou forçar aqui, botar 24/7 só para ver o que ele vai me dizer. Tá? Aqui. Deixa eu ver aqui, para renderização. Beleza, que ele fica trabalhando em renderização. Não, a placa não vai ajustar. Então, eu vou botar aqui 8 horas por dia, pronto. Utilização de 8 horas diárias também, para não ter estresse. Utilização de tempo. Um computador sendo usado 8 horas por dia, para operações normais, aqui para edição de vídeo, renderização e jogos, 8 horas por dia também. Beleza. Um parâmetro lá que não deu. Vou dar um calculate. E ele vai me dizer aqui que a quantidade de wattagem, de watts que eu consumo é de 440 watts. O UPS aqui seria o estabilizador, o estabilizador na rede, um circuito de proteção, seria de 900 VA, volt ampere. Tá? Eu até tenho um estabilizador, nem estou usando, só estou usando o estabilizador, acho que só para o monitor, na verdade. No PC eu estou utilizando um DPS, né, que é um dispositivo protetor de surto, direto já na tomada, com a rede, com a fonte é full range, né, vai de 100 a 240. Então esse cara aqui não entraria na opção e ele está me recomendando uma fonte de 490, ou seja, uma fonte de 500 watts para suprir a minha necessidade, tá vendo? Então por aqui você tem, então eu tenho aqui, podemos observar que está dando 50 watts a mais de quebra. Seria um load, né, uma carga máxima que essa configuração, usando 100% de TDP do processador, usando tudo em 8 horas por dia para jogos ou para operações normais, 490. A minha fonte é de 750. Tá? Então ela está bem acima, tá? E eu botei a 4060 Ti. Eu tenho uma GTX 1660. Tá? Apesar que ali o consumo das duas, o TDP das duas também é basicamente igual. Mas o que acaba acontecendo? A eficiência, tá? O nível de eficiência da fonte, tá? Que aí, claro, ele faz o recomendado dele aqui, já dá uma indicação, né, da fonte, etc e tal, para mim comprar, faz o seu merchandising, normal. Mas eu tenho uma de 750, por quê? Porque quanto maior for a fonte, tá, e menor for o consumo, mais eficiente ela é. Então, existe um cálculo, mais ou menos, que se você consumir a melhor eficiência de uma fonte, é se ela for utilizada até 50% dela. Tá? Então, aqui eu estou usando carga máxima, 440, então seria uma de 880, eu estou usando 750 de fonte. Então, estou com uma margem bem grande. Tá? Então, isso significa que a eficiência da minha fonte, ao trabalhar, ela é bem tranquila. Tá? Então, tem um consumo de energia menor do que quando se ela estivesse estrangulada. Tá? Aqui é 50 watts só. Beleza. Dá contra o recado? Dá, mas ela vai trabalhar praticamente com 100% de carga. Tá? Enquanto que uma fonte de 750, colocada aqui, então eu vou ter aí uma utilização de pelo menos, ela vai trabalhar em 60%. Tá? E não próximo dos 100%. Quanto menor a utilização da carga da fonte, mais eficiente ela é. A eficiência interessante é de 50%. Utilizar até 50% da fonte. E lembram bem que nós estamos falando isso aqui quando a máquina está usando carga máxima em tudo. Tá? Como não é o que acontece sempre, então normalmente eu costumo ficar nessa eficiência de 50%, onde eu consigo atingir o máximo possível de eficiência da minha fonte. Tá? Dentro das certificações 80 Plus, assim por diante, a minha é uma Gold, 80 Plus Gold. Tá? Mas assim, esse tipo de site ajuda. Pelo menos uma coisa certa, ele nunca vai te dizer a menos, ele sempre vai te dizer a mais, entendeu? Então por aqui você pode ter um partner, pode. Eu particularmente aconselharia vocês a acrescentar aqui em cima do que ele der 100 watts. Recomendação pessoal minha. Tá? Deu 490, bota 100, pega uma fonte de 600. Tá? No mínimo, ele recomendou de 490, 500, pegaria de 550, no mínimo. Tá? Aconselhava pegar de 600, para ter maior margem
tá? Para qualquer eventualidade, qualquer pico. Mas ele já está, eu sei que ele está calculando o máximo, mas qualquer coisa, porque assim, tu compra uma fonte, o que tem que entender é que a fonte é um equipamento que fica muito tempo no computador, entendeu? Eu tive a fonte que eu tenho agora, eu fiz o upgrade do ano passado, ela está numa das máquinas aqui da manutenção, tá? Ela tem 10 anos de uso e continua funcionando normal, só que ela já não tinha mais as especificações do ATX 12 volts, com os EPS 12 volts, com 2 pinos né, 2 de 8, ela só trabalhava com 1 de 8, aí não seria o ideal para fazer a conexão na minha placa-mãe. Mas, veja bem, vai continuar funcionando. Então, com o tempo tu vai colocar de repente mais cooler, tu vai trocar processador, talvez, você vai colocar de repente mais SSD, você vai mudar uma controladora, vai botar uma placa de vídeo mais forte e você está preparado. Então, comprar fonte no limite, que nem assim, aqui está dando a configuração 440, beleza, de 500 watts. Tá? Mas aí, de repente, tu vai fazer um upgrade, vamos imaginar que eu fosse fazer um upgrade, sei lá, não sei se vai dar, vamos ver se dá muita diferença aqui. Vamos imaginar que eu vou mudar aqui a minha placa de vídeo, eu não vou pegar uma 4060, eu vou pegar aqui uma 4080. Tá? Vou já chutar o balde aqui e vou pegar uma placa de vídeo mais poderosa. Vamos ver se ele faz o cálculo aqui, eu acho que eu vou ter que calcular de novo, né? Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Aí, com uma 4080 vai para 598. Já recomendo uma fonte de 640. Ou seja, aqui já recomendo uma fonte de 650. Se eu pegar uma 4080, entendeu? Então, vamos supor que, se eu precisar, aquela recomendação inicial ali já vai por terra. Porque aí ele recomendaria você pegar uma fonte de 490, vai pegar uma fonte de 500. Aí, quando tu vai fazer um upgrade, tá? De uma 4060 para uma 4080, vamos imaginar, surgiu uma promoção, sei lá, alguma coisa interessante. Tu nem comprou direito a 4060, já surgiu uma manobra, tu está vendendo a 4060 já pelo preço que tu pagou, e já surgiu uma promoção pela 4080, alguma coisa às vezes acontece. E aí a tua fonte não dá conta. Entendeu? Eu, com a fonte de 750, olha aqui, ó, ainda continuo com 100 watts de sobra sobre a configuração designado por ele por uma 4080. Está entendendo? Então, agora, claro, se eu saísse para uma 4090, só para ilustrar, tá? Vamos dar aqui, vamos recalcular, aí eu quebrava as pernas, porque aí a minha fonte 750 não seria aconselhável. Aí seria aconselhável, no mínimo, uma fonte de 850 a 900. Aí é fonte de 1000, né? Aí já vai para uma fonte de 1000. Mas tudo bem, estamos falando da 4090, né? Aí outro papo. Hoje, é um monstro, mas a gente sabe muito bem que tudo vai depreciando, né? Não esqueçam que Fusca já foi carro de luxo. Tá? Então, isso aqui é interessante para você ter um parâmetro. Tá? Então, sempre, assim, no PSU recomendado aqui, na fonte recomendada, mete 100 watts em cima. Tá? Pelo menos, para ter uma segurança, porque nunca é demais energia sobrando. Aí você está preparado para eventuais upgrades que vão acontecer. Porque PC é uma coisa que faz em PC, ainda mais em máquina gamer, upgrade, né, gente? Toda a vida trocando, coloca mais um SSD, troca a placa de vídeo, de repente vem uma promoção, o cara troca o processador, de repente o processador é mais alto e assim vai. Entende? Então são tudo coisas do tipo que a gente tem que ter em mente quando você compra a fonte. Tá? Então quando você vai comprar a fonte, você não pode olhar só para agora. Tá? Olha para agora, olha para o que você precisa, já com uma margem de quebra, mas pensa para frente. Tá? Vem aqui, por exemplo, joga aí uma 4090. Hoje não. Mas daqui a, sei lá, 5 anos, 6 anos, uma 4090 se torna aí o valor de uma 3060 hoje no mercado. De uma 4060 está tudo abaixo de R$2.000. Entendeu? E ainda vai ser provavelmente daqui a uns 5 anos uma placa de vídeo poderosa. Tá? Como tem tantos modelos aí anteriores que são, tu pegar uma 3080 hoje, uma 3090 hoje, tá? Ou uma 2080, tá? Ainda são placas extremamente poderosas. Tudo bem que tem o lance das tecnologias, etc e tal, mas em força bruta, dependendo do que você vai precisar fazer, elas ainda dão um bom caldo, pode ser ter valores interessantes. Tá? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Tá? Existem outros sites, tá, gente? A Cooler Master tem, fabricantes de fonte tem, tá? Tem o Volt Egg, se não me engano, New Egg. Esse é o Water Vision, tá? É bem interessante esse aqui, tá dentro dos parâmetros para que você possa utilizar, mas tem vários, são as famosas calculadoras, né? Os PSU Calculator, né? Tá aqui, escrito aqui, ó.
que, né, eles fazem um cálculo de quanto realmente de energia você vai gastar no teu setup para ver quanto de fonte. É um parâmetro? É. Muito útil? É. Mas assim, eu aconselho. Dica pessoal, mete 100 watts em cima da recomendação da PSU recomendada lá que ele der. Tá? Para você se prevenir melhor. Tá? Então, é bem interessante. Beleza? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse nosso vídeo sobre fontes. Compartilhem, essa informação é bem interessante para muita gente que está montando seus setups, até para ver se o setup que a pessoa tem, né, está batendo com a fonte, de repente já está estrangulando a fonte e nem sabe. Né? Então, compartilhe com aquele seu amigo ali que tem aquela dúvida. Ele pode vir fazer o cálculo, verificar certinho o que é, o que não é, para ter uma ideia. Ativa o sininho das notificações para que a gente possa cada vez mais aumentar a comunidade da Maestro Informática e trazer conteúdos cada vez melhores e de qualidade para vocês. Beleza? Não esqueçam de curtir então. Ajuda muito o canal. Abraço a todos, até a próxima.